Será que tá certo dividir brincadeira de menino e brincadeira de menina? Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto muito importante, também muito polêmico para alguns pais, e eu vou te falar onde isso pode estar prejudicando seu filho ou sua filha e você nem sabe disso. Eu sou a Edna Barbosa, sou idealizadora do método CCH Criando com Histórias, sou pedagoga, escritora e contadora de histórias e eu crio conteúdos diários e gratuitos, desmistificando a infância para te ajudar a passar e a criança também a passar por um processo de criação mais tranquilo, consertar e evitar erros enquanto ainda há tempo. Antes de tudo, eu quero reforçar aqui que eu não crio conteúdos pensando no que você acha que é melhor para a criança numa ótica de um adulto ou na ótica da sociedade, mas o que de fato é melhor para a criança de acordo com como o mundo da criança funciona, o desenvolvimento da criança. Você só saberá criar a criança da melhor forma sabendo como ela vê o mundo e como o mundo funciona para a criança. Dito isso, nós vamos falar sobre a brincadeira. A definição de brincadeira que eu gosto não só como um momento de recreação, mas é um momento de interação com o meio e com as outras crianças. Isso tudo contribui para quê? Para o desenvolvimento de capacidades e habilidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação e ainda propicia à criança um desenvolvimento de áreas da personalidade dela, como a afetividade, a motricidade, a inteligência, a sociabilidade, a criatividade, ou seja, ela contribui para o desenvolvimento integral da criança e por isso é tão importante a brincadeira na vida da criança. Inclusive tem um vídeo no canal falando como a brincadeira para a criança vai muito além de brincar e vai trazer benefícios para ela a vida toda. E também como é importante a brincadeira na escola e por que você não pode deixar a criança faltar no dia da brincadeira. Então vamos lá. Como eu disse, quando a criança está brincando, ela está literalmente vivendo, aprendendo a viver, desenvolvendo habilidades importantes para a criança, estimulando a coordenação motora, a aprendizagem e dentre várias outras áreas. Por falar em áreas da vida, a criança tem áreas da vida que precisam ser estimuladas e é preciso que essas áreas estejam em equilíbrio para a criança ter qualidade de vida e ser feliz. Desde o relacionamento familiar, vida escolar, saúde física, um dia eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas o equilíbrio é importante. Quando você limita algumas brincadeiras, você está impedindo que ela se desenvolva em algumas áreas, desenvolva habilidades desde trabalhar áreas do cérebro que facilitam a aprendizagem de algumas matérias escolares, desconstruir pensamentos antigos que hoje não fazem nenhum sentido mais, evitando que a criança sofra algum tipo de bullying ou seja praticante do bullying, até mesmo contribuindo para que a criança desista de certos sonhos na profissão. Você acredita nisso? Dentre vários outros pontos importantes. Essa diferenciação na hora da brincadeira não é tão antiga, ela é uma herança cultural, mas não é um valor passado desde os nossos tataravós. Essa diferenciação foi sendo construída junto com o crescimento da indústria, o surgimento de novos brinquedos e o estímulo para se criar desejo de consumo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou aprofundar nesse assunto ainda, mas por exemplo, quando eu era criança, não existiam muitos brinquedos. Os que existiam eram muito caros e todos nós brincávamos do que tínhamos, por exemplo, de carrinho, de casinha, de lutinha, de super-herói. Era tudo natural. Isso foi mudando com o tempo. Eu me lembro que quando os meus irmãos iam brincar de casinha, se nós todos estávamos brincando, eles também participavam da brincadeira. Eu dava o boneco para ele segurar porque ele ia cuidar do bebê enquanto eu ia fazer a comida ou vice-versa. E nós revivíamos na brincadeira, e isso é natural, inclusive Vygotsky, um grande teórico da educação, ainda diz isso, que na brincadeira a gente vivencia situações da vida e assim também a gente resolve problemas diários. E o contrário também acontecia, eles amavam brincar de Batman e Robin. E eu sempre chegava para brincar também, eu era Batgirl, hein? Brincava de lutinha e tal. Naquela época, não haviam tantos problemas em brincarmos assim. Isso foi mudando com o tempo. No caso dos meninos,
Eles são estimulados desde cedo com brinquedos bem engenhosos. Normalmente eles ganham brinquedos de montar, legos, né? Brinquedos para manusear com controle remoto, grandes pistas para montar. Isso faz com que eles tenham mais facilidade com atividades na área de exatas e ciências. E esse é um dos motivos pelos quais existem mais homens trabalhando nessas áreas. E ainda eles começam a ter mais noção de espaço, do todo, enquanto brinca com os carrinhos, etc. Em contrapartida, as meninas estão sempre brincando de cozinhar, de lavar, de cuidar do bebê. Isso faz com que elas aprendam a ter mais facilidade na área de gestão, de organização de tempo, de tarefas. Porque enquanto brinca de mamãe e neném, por exemplo, né, ela precisa seguir um passo a passo para finalizar aquela tarefa. E isso é propiciado pela brincadeira. Eu imagino que mesmo que eu tenha falado os benefícios, você já tenha identificado alguns problemas também, né? As meninas, por conta disso, podem ter menos facilidade em reter matérias relacionadas às áreas de exata e de ciências e ciências afins, porque os meninos, durante o período escolar, e mesmo gostando, elas acabam desistindo de seguir uma profissão. Por quê? Por considerar que aquela área como profissão não é para ela e por falta até de um modelo inspirador, uma referência profissional. E não sou eu que estou tirando isso aqui da minha cabeça, não. Foi feita uma pesquisa financiada pela Disney Latino-Americana, no Brasil, na Argentina, no México, e foi constatada nessa pesquisa o quê? Que estereótipos de gênero condicionam e afastam o vínculo das mulheres com a ciência e com a tecnologia ainda na infância. Estereótipos de gênero são atividades taxadas de masculinas e de femininas. Muitas mulheres desistem de profissões na área e nem sabem que os brinquedos que elas tiveram trouxeram essa influência. Eu tenho um exemplo desse na minha casa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas aconteceu isso com a minha filha. A minha segunda filha, ela fazia faculdade de sistema de informação e ela desistiu e foi para a área de humanas, foi para psicologia. Mas isso é muito recorrente, né? De acordo com uma entrevista da Glória Bonder para a revista Cláudia, ela disse que é de extrema importância que as mulheres sigam essas áreas. E isso enriquece as equipes, o olhar das equipes, evita acidentes e desastres. Ela até cita um exemplo de quando foi feito o cinto de segurança para carros e foi usado um boneco com o biotipo masculino. E isso, na época, fez com que muitas mulheres ainda tivessem acidentes mais graves. Por quê? Porque não era levado em consideração que a mulher tem um corpo diferente e nem mesmo que as mulheres dirigiam. Imagina, então, a gravidade disso para as mulheres grávidas. Pois é, mas por falar em carro, a mulher, ela só começa a ter esse controle em relação ao todo, essa noção de espaço na hora de dirigir, quando de fato ela começa a ter contato com o carro. Diferente dos meninos que começam bem cedo, por quê? Por causa das brincadeiras. Os meninos que também comem, se vestem, precisam arrumar a cama, a casa e quando crescem, precisam cuidar de seus filhos e estão cada vez o quê? Mais distantes dessas tarefas e principalmente, que eu sempre falo aqui, né, no canal, do relacionamento com os filhos. E isso se reflete na dupla e tripla jornada de trabalho das mulheres, que estão exaustas e existem pesquisas que comprovam que por isso elas trabalham mais que os homens durante a semana e estão se sentindo culpadas pelo que não deveriam. Se sentindo culpadas por se sentirem exaustas, o que causa desgaste no relacionamento familiar e conjugal e até mesmo serve de motivo de divórcios, viu? Ainda um ambiente limpo traz saúde, harmonia e auxilia até mesmo na hora de fazer o para casa. Mas ambos precisam entrar em ação nas tarefas da casa. Na infância, independente se menino ou menina, é saudável para a criança realizar tarefas domésticas. É lógico, proporcional a cada idade, porque assim a criança se sente útil. Principalmente se faz parte de uma rotina, vai refletir no senso de valorização e de pertencimento na casa durante a infância e na adolescência. Isso vai fazer o quê? Vai impedir até mesmo doenças emocionais e vão contribuir para a organização do meio que essa criança vive, do bem-estar da casa, da família. E essas tarefas vão auxiliar na organização do pensamento, na hora de aprender, na facilidade de aprender, até mesmo quando a criança for jovem ou adulto e começar a trabalhar.
porque ela vai continuar desenvolvendo características que podem fazer diferença na hora de arrumar emprego e que vão fazê-la também o quê? Se destacar profissionalmente. Reparou a importância de nós, como adultos, começarmos a questionar mais o que a gente pensa sobre a infância e sobre a criação? Então, vamos começar por aqui, não privando a criança de brincar e se desenvolver. Lembre-se que brincar é um meio de viver e muitas vezes por conta de um pensamento atrasado que não existe fundamento nenhum, você poupa a criança de brincar de certas brincadeiras e está atrapalhando e atrasando a vida da criança literalmente. A maldade existe aqui na nossa cabeça e não na cabeça da criança. Eu vou ficando por aqui, deixa os seus comentários aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até a próxima. Um grande beijo para você.